Om Shanti. Good evening, brother. Om Shanti. Olá, Brother Brij Mohan. Om Shanti, sister. How are you? Are you good? Om Shanti a todos. Você está bem? And hello to the family online. Olá para toda a família online. É adorável estar com vocês novamente. You know, I think everyone's hearts are in Madhuban for the last Sinto que o coração de todos estiveram em Madhuban na última semana, soul that porque Brother Naver a alma adorável que conhecemos como Brother Nirver makes us all partiu e é claro que nos tornou muito pensativos. Então muitos perguntaram, Brother Brij Mohan, se você pode falar um pouco disso, se você poderia compartilhar sua própria experiência com o Nirver Bhai, mas também quando eu estava meditando antes de começarmos, sempre havia Brother Jagdish, Ramesh, Nirver e Brother Brij Mohan. Vocês se encontravam com Baba junto e ele pedia para vocês continuarem se reunindo, criar essa amizade espiritual. Agora você está segurando o bastão dos irmãos sêniores. Você é o suporte para a família da perspectiva dos irmãos sêniores. Então, pensei se poderia refletir conosco sobre isso how that feels to you and e also como você sente isso with Naver Bhai. e também seu próprio relacionamento com Nirver Bhai. Tem uma outra pergunta depois disso. Nirver Bhai was Nirver Bhai the main pillar at Madhuban. era o principal pilar em Madhuban. Brothers were there, but we had Éramos os 4 irmãos, mas and one of tínhamos diferentes responsabilidades. the assignment as a senior brother E uma das responsabilidades mais importantes como um irmão sênior in Madhuban estava lá na sede. Porque em Madhuban, o local mais sagrado de peregrinação no mundo, todas as pessoas vêm de todos os lugares, and you por know todo o tempo. there itself. E você sabe, só de estar lá So era muito importante. in a sense Então, he em essência, or gave up all other assignments ele sacrificou todas as outras responsabilidades, toda a Índia, important no exterior. to be during his so many last Não years. importa quão importante fosse. E nos últimos anos, especialmente, ele não deixava Madhuban. Dada has to be present in Madhuban, Assim como o Bap Dada tem que estar presente em Madhuban, but anybody embora Bap Dada esteja disponível em toda parte, else's presence. mas todos que vêm em Madhuban sentem a presença de Bap Dada. Similarly, in physical form, Similarmente, na forma física, brothers nossas dades e dentre os irmãos, nosso Nirver Bhai estava presente. one thing is Segundo lugar, spiritual sustenance, uma coisa spiritual empowerment. é o sustento espiritual e o empoderamento espiritual, mas a parte disso, All of us porque estamos em corpos vivos e todos nós estamos no noso último nascimento e temos muitas contas kármicas e sanskars e outras coisas para acertar e queimar e criar novos sanskars, temos que assimilar isso. Então, tantos filhos de Baba têm tantas questões ligadas à saúde, and so many issues. So, ligadas ao seu registro do passado, in a proper place in the yajna method, para obter um local apropriado na Yaya, para servir. Então, so he o cenário passou por grande mudança. and satisfied such a Nirver Bhai manteve todos contentes e satisfeitos. Tal grande família, todas as almas que vinham de diferentes partes, ele as mantinha completamente contentes. Assim como o Baba fazia, Bap Dada também. for some jobs in Madhuban because Baba Alguns trabalhadores vinham buscar emprego em Madhuban. Brahma Baba na época dizia que os locais deveriam ter oportunidade de emprego. similarly for this
Similarmente, he saw to all. a situação com Nirverbai, So that way, ele cobria todos os aspectos. E esse era o papel dele. says that Tendo dito isso, Baba diz, whole yajna, who is the main temos que olhar para toda a Yagya. and changing Quem é o principal sustentador da Yagya? Há uma mudança de papéis, porque nós estamos aprendendo aqui golden age. So you have to pass o que teremos que ser na Idade de Ouro. Então, temos que passar por testes difíceis para sermos capazes de passar por isso. qualifying for the next world. Ele estava se qualificando para o novo mundo. Here onwards, you have to Da Idade do Ouro em diante será tudo numérico. Estamos criando nossas posições agora. message. Quando Bapdada enviou a mensagem sobre ele, Said, Bapdada, a mensageira de transe disse que Bapdada estava muito satisfeito com ele. Ele estava com Bapdada e Bapdada disse, certificates he has got. Bapdada will ele recebeu todos os certificados. raise with E Bapdada Bapdada vai manter ele por satisfaction. alguns dias para dar a ele o sentimento de satisfação no relacionamento, sustento de Bapdada. Agora, cada dia, o Bog está sendo oferecido a partir da sua casa, Mahadani Cottage. The trans messenger offer the book and then E há algumas mensageiras de transe oferecendo Bog. Bapdada E elas narram a situação a cada dia. Como Bapdada está dando amor a ele. Ele também está fazendo Mansa Seva. E Baba diz que de tempos em tempos, Baba estará enviando aquela alma to Madhuban para outras terras e também para Madhuban, para ver como estão os projetos. joyful story also, and it Isso dá muita alegria, essa história, so far as myself e nos dá uma reflexão sobre nós mesmos. is from the very Sobre mim, felt that desde o início, drama, and we have to see eu sempre senti que o drama é drama e temos que ver cada cena God that I am a role maker in this de uma forma ampla, não se envolver changing scene. muito. Baba é o nosso chefe. Cada mudança de cena, grande ou pequena, temos que ter esse entendimento. Provide to be a Você considera Nirverbai como um amigo espiritual? Spiritual friend. Um amigo espiritual. Well, we are all when Bapdada Bem, says, I also como Bapdada diz, spiritual friend. eu também desempenho For all o meu papel como seu amigo espiritual. Portanto, one, and quando falamos amigos, no plural, é mais de um. we are friends. Toda a família Brahmin é de amigos. E às vezes, Then even to your brother. So você pode se relacionar melhor com um amigo do que com um irmão. Então, o papel de um amigo é singular. times of your need or your trying Na seu momento de necessidade, uma situação difícil, o amigo vai vir te ajudar. need. So all of us, are spiritual friends. Então, todos nós somos amigos espirituais. Spiritual friends. Judy Ben e eu também somos amigos espirituais. Dessa forma, Nirverbai também era um amigo espiritual. Etc. E devido às várias reuniões em que estávamos, eram muito próximos. Besides that one trans messenger brought, I had Houve uma vez que uma mensageira de transe trouxe uma mensagem que eu havia perguntado algo a Bapdada. A mensageira de transe mostrou then Bapdada como Nirverbai também estava junto. that you Baba fazia nós irmos para um lado para outro. E aí vocês podem ver como éramos amigos. Isso é adorável. Mais uma pergunta sobre isso. Como o Madhuban está se reconfigurando para avançar sem a presença do irmão Nirver? As coisas que ele fazia, o papel que ele desempenhava, tudo isso. Como o Madhuban está seguindo adiante em relação a isso? it is like a story unfolding, a real story. É como uma história real que está se desdobrando. Madhuban continua, porque Madhuban Roles and responsibility. tem tantas coisas em andamento, tantas responsabilidades. Mesmo embora esse evento tenha acontecido, Goings on, because when you devido a tudo que acontece lá, por exemplo, se ouvir notícias dos programas que são organizados, por exemplo, hoje,
eles têm uma conferência de mídia, o ministro Tecnologia e Comunicação veio, 4 programas acontecendo simultaneamente, então Baba diz, mesmo que vocês estejam ocupados, any such big change. So they are all usually não há nenhuma mudança. then because every day bhog is offered for him and some Sandesh is Bog tem sido oferecido a cada dia, as mensageiras de transe estão trazendo mensagem, então isso consola os residentes. Esse sistema de ter diferentes cerimônias é um ótimo método created and you are able to absorb it. em que você é capaz de absorver melhor a situação. Em Bharat há esse costume de celebrar até o 13º dia depois da partida da pessoa. Isso tudo está acontecendo. Todos têm memórias doces e lições All these responsibilities. e todos estão superando e cumprindo suas responsabilidades. Quando vamos a Madhuban, Dani Cottage, what will se vamos a Mahadani Cottage, a casa do Niverbai, como que está lá? Kept open and it will remain open. A casa tem sido mantida aberta e continuará aberta. There were by small office in Pandav Bhavan. He had Eu lembro, antigamente em Pandavavam, o escritório de Niverbai, even today ele disse, quando ele mudou de lá, que nunca deveria ser fechado. Mesmo se você vai hoje a Madhuban, as pessoas se sentam lá, mantêm encontros na mesma mesa, tudo. Similarmente, Bhab's cottage. It has been a casa de Niverbai Shantivan and Dr. Pratap está funcionando normalmente. E em relação ao Dr. Pratap do Global Hospital, porque o último grande projeto do Niverbai era criar um grande hospital. that he will be coming there, holding meetings, and then finally, when the Então, o Dr. Pratap vai lá, organiza reuniões, so that is one thing. e quando o hospital ser implementado, ele vai lá e vai ficar lá. Why? Which he never used, but now she says she will be using it, and all his assistants, including the Todos os seus assistentes, incluindo a senhora que cozinhava, todos estão lá. but for physical presence, Se você vai lá, you will feel em- everything apesar de não ter a presença física de Niverbai, você sente que está tudo como estava e você recebe vibrações poderosas lá. Isso é bonito, muito bonito, obrigado. E confortador, isso é confortador para nós. Ok. we have 10 pages of Brother Brij Mohan, temos 10 páginas de perguntas, não vamos passar por todas elas, mas o que eu vou fazer? trying to Eu vou passar por elas, tentando pensar quais delas afetam mais as pessoas. Então, para revisar, temos perguntas de Dharna pessoal, perguntas de Gyan, perguntas de saúde mental, perguntas de mariadas e princípios, perguntas de relacionamentos interpessoais de instrumentos, dos BKs. we have body and soul and Nós temos perguntas sobre alma e corpo, novamente perguntas sobre doação de órgãos. Nós vamos voltar a isso. questions. We will E algumas perguntas inspiracionais. Nós não vamos passar por tudo, mas o que eu vou fazer, eu vou tentar abordar o que eu posso. Eu puxei algumas coisas daqueles que enviaram perguntas no Zoom da última vez. Se vocês quiserem enviar perguntas hoje, talvez a gente não aborde elas hoje, mas tentaremos abordá-las na próxima vez. Então, eu vou começar com perguntas de Dharna pessoal. E a primeira é sobre Mansa Seva. Temos uma pergunta. Como fazemos serviço através da mente para VIPs, contatos VIPs específicos que precisam ser aproximados através de meios especiais? well, we have to understand Temos que entender depth of service through the mind, a profundidade do serviço através da mente made effective in certain e como que ele tem que se tornar efetivo em algumas situações. Primeira coisa que Bapdada diz é: the mind. vocês podem fazer serviço através da mente somente For your own depois que you are fully satisfied and
em relação ao seu próprio esforço, você já está totalmente satisfeito. It means to say you have Quando em relação a você já está livre. Bapdada says, if you have an intention Bapdada também diz, to the mind, se você tem uma intenção de fazer o serviço através da mente, isso é importante. Esse serviço só pode ser feito ao se conectar com Bapdada, receber poder de Bapdada, qualities and receber diferentes raios de diferentes qualidades e poderes de Bapdada. E o primeiro ingrediente do serviço através da mente é que eu tenho que me conectar com Bapdada, com a fonte, o oceano, de tudo. I become E ao me conectar com Bapdada, eu me torno simplesmente um instrumento e um transmissor de poderes. De outro modo, eu terei poderes limitados. that with my own powers, my mind will be E só com o meu poder, eu não terei o mesmo foco. Portanto, Secondly, temos que fazer isso. Segundo, Baba diz, o serviço através da mente application. trata-se de uma aplicação universal. Service to the mind is O principal propósito do serviço através da mente é servir who are not todas as almas humanas communicable with you. que não necessariamente estejam conectadas a você. What for? Servir toda a humanidade They are de forma elevated. que sua tristeza seja eliminada, de forma que seus desejos sejam reduzidos, de forma que Mind up. eles recebam algum tipo Subtle process. de empoderamento. Esse é um processo muito sutil. The powerhouse is being sending É a casa de força enviando poder para as almas do universo, do mundo, através de vocês, os transmissores. because the golden age is Isso inclui paradise is being created. não apenas as almas humanas, porque no paraíso não haverá apenas almas humanas. Haverá outros seres vivos, animais, vegetais, tudo. When it comes to doing mind Quando to certain people, falamos do serviço através da mente para determinada pessoa, pessoas específicas, como um VIP, então Baba sempre disse que se você tem que fazer uma chamada internacional, você não pode usar o código de conexão local. Então, se você pensa sobre um VIP específico, isso se torna limitado. Portanto, a principal coisa and include that é fazer o serviço universal e incluir aquela pessoa também no processo, não especificamente servir uma pessoa específica, porque senão a comunicação não poderá acontecer. Será como ter a chamada internacional tentando usar o código local. Segundo lugar, Baba às vezes diz que para os Brahmins, certain situations like your knees, para algumas situações, por exemplo, se você está com um problema no seu joelho ou alguma coisa, service also você pode fazer o serviço da mente para aquela parte do seu corpo. Mas ingredients of your not it will be esse é um dos muitos ingredientes. this is meant for universe. O serviço através da mente, o foco principal é para o universo. Então, a coisa principal é que tenhamos bons votos, bons pensamentos por todos, incluindo aquele VIP. Assim como num grupo, You say se tem a irmã and not your sister specifically. e você não se apega àquela irmã específica, você pensa no grupo como um todo. Explain the difference between Brother Brij Mohan, por favor, explique a diferença entre Sato e Sato Pradhan. two different. My aim is to Os códigos de conduta para estes dois é diferente. A minha meta é se tornar Sato Pradhan, não Sato. Então, o que eu deveria seguir e me focar nesse curto período que resta? Eu não tenho mais muito tempo. Eu também trabalho para ganhar dinheiro, para o corpo e para a família. Foi a pergunta de uma pessoa. Bem, Total stage is divided into 4 parts. se a gente pensa o estágio, ele passa por 4 fases. Sato Pradhan, super excelente. Então, a Sato, excelente. E depois, metade do período, metade do ciclo, Disappear.
different situations. o Sato Pradhan e o Sato desaparecem, With Rajo, vem diferentes situações e nós começamos com o Rajo. E aí vamos para o Tamo e por fim Tamo Pradhan. Em outras palavras, para simplificar, qualquer situação pode ser dividida em 4 etapas. Super excelente, e então excelente. and in the end, Há aí alguns efeitos que começam e no final ela acaba se tornando totalmente defeituosa. Agora, Baba diz que mesmo agora temos o estado Sato Pradhan. Baba diz que o estágio Sato Pradhan está ali até o final, mesmo uma alma da Kali Yuga que vem fresca do lar das almas de Parandam. O seu primeiro estágio é Sato Pradhan. Pode ser que não dure muito tempo. Se ela só tem um dia de vida, beginning the morning will be então, bem no começo, ela será Sato Pradhan e no final do dia ela vai passando por Sato, Rajo, Tamo Pradhan. É rápido. it doesn't matter O estágio Sato Pradhan significa que não importa que você esteja no trabalho, o que quer que seja, significa que você é 100%. My effort the same? I make the same kind of effort to become Sato. Será que o esforço é o mesmo para se tornar Sato Pradhan ou Sato? Não. removing the impurities. Veja, So Baba says first é como remover as impurezas. Baba diz, primeiro há que remover as things are removed. impurezas Tamo Pradhan, depois as impurezas Raja Pradhan. Aí você atinge a idade da prata. Purity is very subtle. Há certas impurezas que são muito sutis. Lack of purities and virtue Você não chama de impureza, fulfill that. mas há uma falta de pureza e de virtude. Você tem que preencher essa lacuna e aí você atinge o estado Sato Pradhan. O estado Sato Pradhan significa que a alma, primeiro de tudo, Entitlement. A soul who has to come in Sato Pradhan, that is to say, one a alma que atinge o estado Sato Pradhan é aquela que vem no dia 1 do mês 1 do ano 1, que se torna um ator-herói, que ela desempenhou esse papel no ciclo anterior também, desde o dia 1º, com total dedicação. Mais provavelmente, they can go as almas que estão vindo agora, elas podem ir rápido. Talvez elas possam atingir a idade de ouro como um súdito, mas para se tornar um rei, um papel elevado, Sato Pradhan, talvez não seja mais possível. É por isso que Baba diz, deveríamos trabalhar agora para pelo menos ter um nascimento na idade do ouro, qualquer que seja a situação. say, I am doing a job to feed my Por exemplo, se eu estou num trabalho this so many para manter meu corpo, I am doing bem, tantos meus vêm, so when it meu trabalho, meu corpo. not yours. Quando há um estado Sato Pradhan, o corpo já não é mais céu. Portanto, Baba will get it. você não está fazendo nada. Baba vai fazer com que seja feito. Se você tiver essa atitude, que é Baba que me deu esse corpo, Baba will eu estou nesse local then only it is there. por Baba, Baba vai me elevar. You can't differentiate with your Você não pode dizer, você não pode diferenciar entre o sustento do seu corpo em relação ao seu sustento completo. Okay. Ok. We have a naughty question here that came in very Temos uma pergunta de guia aqui. Não foi passada para você anteriormente essa pergunta. Ela diz, in the teaching. a parte da nossa Shed more fé no ensinamento traga mais entendimento sobre como a transição da destruição e estabelecimento na realidade acontece na Terra ao mesmo tempo. Eu entendo with the soul que nós estamos estabelecendo, por meio da alma, in the um novo mundo e destruindo os vícios na alma ao mesmo tempo. material De que forma isso acontece no mundo material, meio a aquele caos, a fim de atingir o estado da idade do ouro na Terra? Talvez essa pergunta fosse levar todo o tempo, então eu gostaria que você pudesse ser mais sucinto nessa. even in today's Murli. A resposta é, Baba says mesmo na Murli de hoje falava, Baba disse, a destruição e estabelecimento andam juntos. Então, efforts for the golden age that
Você tem que estar fazendo esforço para a idade do ouro, ou seja, simultaneously obter a qualificação e simultaneamente, automaticamente, quando você deixa o velho. it is happening. Numa percepção mais macro, também isso está acontecendo, porque o novo mundo está vindo. Então, você vê que há almas que estão se preparando para a destruição. Isso é muito visível. E Baba especificamente diz que New establishment is there. até que o estabelecimento esteja completo, a destruição não terá acontecido. Baba até mesmo disse, haverá ensaios. For preparing for the golden age, there are Aqui também, enquanto nos preparando para a Idade do Ouro, nós temos tantos obstáculos, mas por fim, all these souls are complete in their own. quando você se tornar completo, todas as almas se tornarem completos da sua própria forma, então a destruição acontecerá. Portanto, não temos que falar de destruição e estabelecimento. Há o estabelecimento primeiro e depois a destruição. Ok. Souls who sent the question Eu não sei se a alma que perguntou ficou satisfeita, mas eu sim fiquei satisfeita. up every time Sobre cura agora. Essa pergunta surge todas as vezes. Como curar over and over. feridas passadas que são ativadas de novo e de novo? Em segundo lugar, como curar sentimentos passados que podem vir de nascimentos passados? E como atingir um estado forte o suficiente para queimar nossas memórias? These three things are interlinked. Essas três coisas estão interconectadas. Enough state to burn our memories means Ter um estado forte o suficiente para queimar nossas memórias significa the old que eu ainda não tenho isso. keep on appearing again. E é por isso que as feridas continuam a aparecer de novo e de novo. Até que isso aconteça, nós temos que ter os pontos de guia como ponto do drama. Qualquer coisa que venha, que seja um obstáculo para a minha transformação, por que aquilo vem para mim? To be burned. Está de acordo com meus sanskars antigos que precisam ser queimados. Então eu tenho que pensar no drama As a good thing. e tratar aquilo não como um obstáculo, mas como uma boa coisa, porque Baba está fazendo com que meus pecados sejam terminados. Supposing sometimes you are okay, Suponha que feeling sorry over você está bem no momento, mas de repente você fica triste ou deprimido. Qual é a razão para isso? É porque algum velho sanskara está emergindo. point of time if I Ah, understand that it is my own E se naquele momento eu entendo past sins. que é os próprios resíduos de pecados passados, And similarly, eu não vou ficar perturbado. Similarmente, medo em relação ao futuro. Isso emerge, por exemplo, then se alguém tem muitas contas não acertadas one will fear that e está tendo mais e mais obstáculos, aí ele vai sentir que talvez esses obstáculos eu não sou capaz de superá-los por Gyan ou com Yoga. so the last part Ele pode vir a cometer pecados. Está tudo conectado. I should do intense meditation Então, be eu deveria ter meditação intensa, all the time, prestar completa atenção todo o tempo. then we can over Somente ter o poder de Baba. Assim podemos superar tudo isso. A coisa principal é, nenhuma alma pode understanding, but ficar melhor só com seu próprio poder. Ela pode ter entendimento, mas por fim, é com o poder de Baba our sins que recebemos essa ajuda para queimar nossos pecados e ganhar boas qualidades. Ok. Series of questions. I'm going to ask a whole A próximo conjunto de perguntas, eu vou fazer várias perguntas de uma vez. souls are E elas sugerem que as almas Brahmins têm problemas ao permanecer estáveis na lembrança de Baba. Então eu vou falar todas as perguntas. O título principal aqui é flutuação. Como eu posso manter while living o esforço estável enquanto vivendo na vida mundana de altos e baixos? IG. Could you suggest 2. Irmão, você poderia sugerir algumas dicas de esforço para manter constância e sentir Baba enquanto vivendo num ambiente Loki e alóquico problemático? 3.
eu me sinto desanimado e desconectado de Baba, e é uma luta constante. É exaustivo mentalmente manter a conexão, porque a maior parte do tempo ou eu tenho que me proteger dos ambientes tóxicos ou de almas manipuladoras à minha volta. Número 4, eu quero sentir Baba constantemente, mas sou incapaz. Número 5, qual o método prático para limpar o intelecto e ter uma conexão forte com Baba? Todas são as mesmas perguntas, basicamente. Se você pudesse ajudar esses que estão flutuando. Na outra pergunta você falou sobre o poder de Baba. E deixa eu perguntar aos tradutores aqui. A gente está num ritmo muito rápido. Tá ok para vocês? Está ok? Tradutores, está ok? Brother Brij Mohan. Bem, não pode haver só um método ou uma resposta de recortar e colar para essas perguntas. A coisa básica é que fazer esforço e sentir dificuldade e ficar cansado, etc., significa que estamos indo numa rota errada. Por exemplo, lidar com situações mundanas e tentar usar só métodos mundanos. A primeira coisa é: nós temos um nascimento espiritual. Nós renascemos espiritualmente, portanto, nossos métodos têm que ser espirituais. E um método espiritual, se a gente vê as coisas que nos fazem labutar e nos tornam exaltos, a velocidade cai. No método espiritual, a velocidade tem que ser rápida, mais rápida. Não há nada como uma velocidade lenta. Portanto, a coisa básica é que quem é que é sempre estável e que pode nos ajudar a sermos estáveis? É somente o único, nosso Pai Supremo, o Pai das almas. Portanto, como que o Pai Supremo pode nos ajudar a sermos estáveis? Através da murli diária. As respostas estão lá. Na murli de hoje mesmo, Baba disse, falou sobre destruição, estabelecimento que acontecem juntos e por... Ele fala tudo. Então, nossa mente deveria ficar refrescada cada dia através do conhecimento. Temos tantos pontos de guia. Então, você se torna livre da labuta no seu esforço. Portanto, a primeira coisa é que todos deveriam ouvir a Murli de Baba, ler a Murli de Baba com atenção. Eu tenho 80 anos de experiência que a Murli de cada dia contém respostas e soluções para todos, em todos os lugares. Mesmo depois dessa conversa aqui hoje, se você quiser ler a Murli de hoje com atenção, todas as respostas serão respondidas, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso que está nos ajudando a nos tornarmos poderosos. Então, se perdermos isso e começamos a usar nossos métodos físicos, materiais, nossa própria energia, não vai funcionar, porque ela já tá esvaziada. Alguém perguntou sobre ser limpo e claro. Ser limpo e claro significa o quê? Primeiro é que meu pensamento está focado completamente. Segundo, está determinado. Ele é benevolente. Eu não vagueio. Eu só vai haver Baba, Baba e só Baba. Conectar-se com Baba é uma coisa, porque é um processo sutil, mas aprender de Baba, temos que aprender como nos conectar, como afastar de ficar vagueando. A Murli ajuda muito nisso. Leia a Murli, leia algumas frases
E aí medite sobre isso, and live those tente digerir esses pontos e viva esses pontos. and then Depois leia outras frases, internalize isso. Isso é meditação também. Então, gradativamente, in the sense we should not você vai abrindo uma pequena poupança espiritual, no sentido que a gente não deve viver o dia de forma comum. Baba nos deu o controle de tráfego. Sempre que você tem momentos livres, so this practice entre em yoga com ele. Então, essa prática com período de tempo remember vai ajudar a lidar com a situação. Sempre se lembre que esse é um caminho do amor, não é um caminho da labuta. E no amor, mesmo no amor mundano, quando você ama algo profundamente, você não vê nada mais ao redor. Portanto, Almighty Father chamamos de Baba o mais querido, o Pai Todo-Poderoso, sempre pronto para nos ajudar. Através das mules, a cada dia, Baba nos dá um método. universal E a mule tem tal poder que é universal. A cada dia, em todo o mundo, não há nenhum outro professor que com uma única aula se aplica a todos. Então deveríamos entender a importância das palavras de Baba, porque cada palavra vai ajudar a resolver nossas dificuldades e harmonizar nosso caminho. Então você tem lido a Murli, ouvido a Murli há 80 anos. Sim. and I underline the first I read the Murli E eu leio a Murli primeiro, aí eu sublinho pontos que são como novos para mim, e então eu internalizo aqueles pontos. Durante o dia também eu escuto aquilo e eu tento sempre aplicar. Somos alunos, é um estudo para toda a vida. Agora eu gostaria de perguntar algumas coisas sobre a Murli. Muitos alunos que ouviram a Murli online durante a pandemia continuam ouvindo a Murli online, mesmo embora eles possam ir presencialmente no centro. Há muitos centros vazios, alguns estão sendo fechados com apenas alguns alunos. A quantidade de contribuições já não é suficiente para sustentar o custo de alguns centros. Qual sua recomendação nesse caso? O centro deveria ser o principal local para ler e ouvir a Murli? E a Murli online deveria ser apenas para aqueles que não podem vir presencialmente? É verdade que, de acordo com a Yagya, um centro é um local em que a Murli é lida diariamente e o Bhog é oferecido diariamente? Como você vê o papel do centro hoje em dia e no futuro? É uma pergunta com duas partes, da Murli e do centro. Eu tenho outras perguntas de Murli, mas vamos passar por essa primeiro. Ok. see one thing is Veja, convenience and uma coisa é conveniência e conforto. seriousness Outra coisa é having an seriedade exposing e ter um objetivo. Suponha online que um médico aprenda de forma online como fazer uma cirurgia, learns online ou como um motorista aprenda de forma online como conduzir um carro. E depois disso, eles vão fazer na prática. Qual vai ser o resultado? here Esse é um pequeno exemplo, mas aqui, where in which is involved receber o guia de Baba whole track of the world cycle and particularly at the é o momento mais importante do ciclo, particularmente no momento presente, se tornou I take you to há situações bem difíceis e the if I Baba diz que ele nos leva para situações mais favoráveis. Se eu levo de forma leve e falo, eu estou ouvindo a Murli, mas não de uma forma apropriada, posture because when the army você tem que ter, por exemplo, uma postura, porque quando o exército diz, por exemplo, alerta, então todos têm que ficar fisicamente alerta, mas aqui nós ficamos alertas mentalmente. Às vezes a Murli online pode estar acontecendo, você está lá bem confortável, como se a Murli pudesse passar por um ouvido e sair do outro. Quanto que de fato eu estou assimilando? Em segundo lugar, essa leitura da Murli não é um ato isolado. Somos todos alunos de Deus, temos que estudar juntos. E na Idade de Ouro temos que viver juntos. you are able to see Se você viver só pelas sombras, only shadow acting. You cannot be there in
golden age. Você vai ter uma expressão limitada na idade do ouro. É necessário interagir com os outros, portanto, So correspondence course numa percepção mundana também, as pessoas que fazem curso por correspondência, and they are not eles não são tão eficientes quanto aqueles que aprenderam so therefore presencialmente diretamente. Portanto, a questão é, em relação ao centro, contribuições, eu sinto que eu posso achar que eu estou poupando minha gasolina e minha contribuição para o centro. Se eu ouvir a Murli de modo online, posso pensar isso. Mas para onde esse meu dinheiro vai estar indo? O dinheiro que eu estaria usando para a contribuição de Deus, for God's work, even my time also. And if I am not doing that, it is antes meu dinheiro e meu tempo ia, mas se eu paro de fazer isso, ele vai ser usado de outra forma. Portanto, eu posso ter uma perda dupla. Primeiro, eu posso perder, more expensive thing or something. eu posso estar gastando dinheiro com coisas caras. Money into godly work is this. Então, mesmo colocar o dinheiro para o trabalho de Baba, isso é muito importante. Quando vamos no centro, contribuímos. Alguns dizem, eu moro longe do centro. The center Seria muito melhor se eu vivesse no centro ou perto do centro. Mas eu digo, não. far away from center, Se a casa de alguém é longe do centro, aquela pessoa pode acordar mais cedo e com mais tempo chegar no centro. in the center. So that is also called yoga. You know, it is Toda sua mente estará no centro. to relish. Isso é chamado de yoga. Not able to relish anything. Portanto, Lot of points which mean to say I am há muitos pontos sobre isso. to take benefit of Gyan, but I am an insider, not only benefiting but passing on this benefit. Ao invés de ser alguém de fora, eu posso me tornar alguém mais próximo, beneficiar do centro. What for? Em Bhakti, íamos a igrejas, etc. E para quê? Usually it was yearly, it was once a week or so. But here it is, Era uma vez por semana, mas aqui, here Baba says, day A- and night, aqui, Baba diz, dia e noite, a sua mente, corpo, alma, tudo, seu dinheiro, toda a sua situação, seus contatos, tudo tem que ser usado para a tarefa de Deus. E Deus vai nos recompensar. Ele nos dá muitos certificados. very great and very real and only A recompensa é muito grande. like a lottery. E você apenas pode obter agora isso que é como uma loteria. A word of Murli is worth diamonds. Baba diz, mesmo uma palavra da Murli vale diamantes. New coming generations, E quantos desses pontos divinos precisamos para criar nossos próximos 21 nascimentos? Vou perguntar algo mais. E se alguém vem para a classe, está sentada na classe, mas tem seu celular aberto e está lendo a Murli com o celular enquanto escuta a Murli? you know, Baba Isso está ok? Manmat. Some Baba diz que isso é manmat. Algumas pessoas acham que podem fazer melhor do que diz Shirimati. Eles sentem que estão na classe, mas para se focarem nas palavras da Murli, but definitely eles têm que ter o texto no celular, mas definitivamente você está olhando, olhar para o texto é uma dispersão. A Murli é como uma canção que tem que ser ouvida, não é um poema para ser lido, portanto, eles perdem muito porque o foco está mais nas palavras do celular do que no conteúdo. Se você não tiver aquele aparelho, você vai prestar atenção plena às palavras, para o ritmo das palavras, ao que o professor está dizendo. creating a vibration that you are not a E isso ajudaria a criar uma vibração, real student. que você não está simplesmente num curso por correspondência, você é um aluno real que está ouvindo ao vivo. All right, this is a tricky one. Ok, Since essa é uma pergunta capciosa. many internet Desde a pandemia, have emerged, muitos projetos internacionais emergiram que requerem alguns de nós instrumentos para se reunirem em horários ou da Meritivela ou da Murli, accommodate those from
no nosso fuso horário local para acomodar outros de outros fusos horários. Por exemplo, se o encontro é às 6 horas em Nova York, para aqueles que estão no oeste do Canadá, será 4 da manhã. Então, se somos capazes de ajustar nosso próprio horário, de forma que tenhamos Amrit Vela e Murli antes dessas reuniões, como que você sente que seria o conselho de Bhaktivedanta em relação a isso? Seria que nós estamos nos tornando descuidados sobre as condições ideais de Amrit Vela e Murli? Bem, depende da importância do evento. Se vermos esses encontros, eles não são diários, são pontuais, periódicos. Quando temos alguns eventos específicos, nós estamos na Terra, somos instrumentos no mundo físico de Baba, e no mundo físico você tem algumas situações físicas. Então os horários são diferentes em diferentes países. Às vezes é meia-noite num lugar, no outro é meia-noite, Amrit Vela no outro. Normalmente você faria Amrit Vela de acordo com o fuso horário do seu país, que é nas horas matinais. Mas quando você tem um evento em comum, por exemplo, na época que tinha as vindas de Bhaktivedanta, tinha lugar que a transmissão era meia-noite. Esse período já acabou, mas a pergunta é, virou uma história aquilo. Temos que considerar a importância. Suponha, alguma coisa muito importante acontece à meia-noite e você não está acostumado a está acordado à meia-noite, mas alguém diz, à meia-noite, sua casa está pegando fogo. Será que você vai pensar, meia-noite, eu estou sendo perturbado? Não, tem uma urgência acontecendo ali. Às vezes você tem que pegar um voo à meia-noite. A questão é, eu tenho que ver a importância do fato. Se há uma reunião internacional no Zoom e os horários são estranhos, uma vez eu deveria fazer, mesmo na época de Brahma Baba, quando ele estava pessoalmente lendo a Murli, naquela época também havia algumas tarefas que tinham que ser feitas no mesmo horário. Um irmão que fazia uma dessas tarefas, uma vez eu perguntei a ele, eu viajava até Madhuban e eu dizia para ele, Baba está lendo a Murli diretamente e nós viemos de longe, estamos aqui, mas você está perdendo a Murli? E ele disse, Baba me deu essa tarefa. Por exemplo, tarefa de segurança, eu tenho que estar lá fora do campus. E Baba me recompensava. E o exemplo clássico é de Dadi Guzar. O exemplo clássico é de Dadi Guzar. Dadi Guzar, quando Baba costumava vir em Dadi Guzar, todos ouviam a Vyakti Bhaktivedanta Murli, exceto Dadi Guzar. O que ela faria? Será que ela ia se queixar? Baba, eu não vou permitir que você use meu corpo porque não vou ouvir? Não. Acabava, depois ela lia. Portanto, Baba diz, ajuste-se de acordo com a situação e você não vai perder nada. Hoje em dia também. Você não é capaz de ouvir algo a vivo. Tem as facilidades das gravações. Assim, o que acontece? Temos que nos ajustar. Mas não criar uma desculpa para fazer algo que agrade a minha mente, simplesmente. Gostei, muito bom. Especialmente o exemplo de Dadi Guzar. Ok. Temos muitas cartas que são muito semelhantes. Em relação a queixas em relacionamentos, temos do lado dos instrumentos, tenho do lado dos alunos. Eu vou ler todos os instrumentos primeiro, que são muito semelhantes, e pedir para você responder. Primeira, um BK que está com Baba há 20 anos, mostra muita dedicação e potencial, e a equipe de coordenação gostaria de dar mais responsabilidade para essa alma. A alma também pede por mais responsabilidade, no entanto, a experiência que é esse BK
não sabe como trabalhar bem com outros e não parece ser capaz de aprender isso. Muita teimosia, resistência às ideias dos outros, mandonice, comportamento de controlar, ninguém se sente à vontade com ele, a alma se sente insultada. Número 2, relacionado a isso, será que a equipe de coordenação deveria continuar a oferecer a essa alma um espaço nas diferentes iniciativas de serviços, nas equipes? Eles deveriam continuar a dar a essa alma uma oportunidade? E aí temos mais uma. Essa é a situação que aconteceu no centro. Um grupo de alunos antigos que não está feliz com o centro e os residentes do centro. Eles se reuniram eles se reúnem e criticam, mas não falam diretamente. Diante de mim, o coordenador do centro, diante de mim eles são muito doces, mas pelas costas eles fofocam. Uma vez que eles são antigos, eles influenciam os alunos novos também. Então, o coordenador do centro pergunta, como um instrumento, como lidar com meus sentimentos, uma vez que eu sinto que eu faço o meu melhor para fazer coisas pelo centro, mas eu não sei o que eu fiz de errado. De acordo com o Shrimati Baba, quais são as maneiras de lidar com essas situações? Será que eu deveria praticar tolerância e paciência? Ou pedir para eles se moverem para outros centros? Próxima pergunta. Em algumas situações no centro, as faltas de concordância podem acontecer entre coordenadores e residentes. Quando esses momentos acontecem, as pessoas erguem suas vozes e aqueles vivendo no centro testemunham a briga. Qual conselho você daria para os residentes que se percebem nesse tipo de situação? Próxima. Como ajudar aqueles que continuamente ficam presos em briga e discussão? Se houver uma alma que está vivendo no centro, que não está se comportando bem mentalmente ou emocionalmente, se a alma não está aberta para ouvir ou tomar ajuda dos seniors, que passos o coordenador pode usar para ajudar a manter a atmosfera elevada? Tenho 3 mais. Om Shanti, uma irmã no centro está realmente numa situação kármica difícil. Ela vem ao centro, faz Karma Yoga, etc., mas ela está muito infeliz, a maior parte do tempo não conversa com os outros, e mesmo se ela faz, ela facilmente se torna agressiva. Embora eu envie bons votos, o que mais eu posso fazer? Próxima. Por que não conseguimos nos dar bem? Essa é uma pergunta de um coordenador nacional. Eu vejo BKs de 40, 50 anos em Gyan sendo rudes uns com os outros, brigando, discutindo. O que está errado conosco? Será que o Raj Yoga não está funcionando? Quando é que vamos nos tornar mais divinos? Que tipo de bons votos podemos ter quando testemunhamos coisas assim? Será que eu posso resolver isso? É simplesmente ficar desapegado? E uma última. Essa irmã Jona, ela se sente tratada de forma injusta, parece que há umas contas kármicas entre ela e outra pessoa, e há um terceiro BK que é próxima, que está adotando um papel de advogado, confrontando o outro, se envolvendo na história. Ok, Brother Brij Mohan. Nas palavras daquele coordenador nacional, o que há de errado? Será que o Raj Yoga não está funcionando? Bem, todas essas situações são reais. E temos que entender isso de forma ampla. Por que tais coisas acontecem? Porque se pegamos isso de uma percepção mundana, teremos respostas diferentes, mas se você percebe isso a partir de Gyan, em uma palavra, você diria que tudo está correto no drama. No drama,
Há tragédia, há pecados, há ofensores, defensores, há de tudo. Therefore, Mas tudo é parte do drama. Portanto, is that we have to understand. em uma palavra é que nós temos que entender o drama. Number one, Basicamente, all these souls em of primeiro lugar, whosoever todas as almas são Brahmins. Quem quer que Baba torne um Brahmin, you should see ele é adotado como um filho espiritual. Você deveria ver in one word que tipo de almas eles são. who have taken so many Todos eles são almas last birth. que tomaram tantos nascimentos e que estão no seu último nascimento, incluindo o coordenador, o professor, ou quem quer que seja. Número 1. Have to Número 2. their accounts there Eles têm que acertar suas contas. come up Ele- and those As fraquezas deles emergirão e isso será visível. Mas, quando sabemos que todos nós somos almas antigas, a pergunta que surge é: por que alguns estão se comportando melhor do que outros? Alguns parece que não são corrigíveis. Baba diz: todas as almas são almas antigas, mas estão se preparando para o mundo novo. kings and servants Não é só um nascimento half the que haverá rei two yugas e súditos, não, é para por metade do ciclo. status. You know, you are not E haverá todos os tipos de status. servers there Você não or other doing other jobs criará servos lá, não? graveyard. All are being prepared here. Aqueles que trabalharão no crematório, todos estão se preparando aqui. Tudo está sendo criado agora. Esse aqui é o campo de batalha, o campo de ação, em onde estamos agora. O que temos que ver, I have to isso naturalmente virá. out of this. Eu tenho que obter minhas notas a partir disso. Se uma pessoa consegue resolver uma pergunta difícil, ele consegue uma nota muito boa e ele passa com honra. Então, vendo todas essas coisas, a primeira questão é: eu não deveria ficar perturbado, é um drama. Em segundo lugar, Not take responsibility, nor I can eu não posso assumir a responsabilidade, nem eu posso fazer nada para resolver tudo, tornar tudo correto. Porque aquilo que é errado vai atingir o seu máximo e vai se manifestar. we are fighting a subtle war where our mind and intellects are facing all those situations. And still, Se estamos, então, enfrentamos todas as situações. Aquele que é o comandante this situation, é aquele que consegue superar todas essas situações com diferentes soluções. find lot of Assim, quando você voa de avião, é bem diferente de quando você pega o carro e fica preso no engarrafamento. or you send a rocket, then even No ar não tem esse problema. we have to put myself in a position Então, that I see temos que nos colocar numa posição que eu seja capaz de ver todas essas situações do alto says Red Cross is there. Red Cross people e querer ajudar. Assim como aqueles da Cruz Vermelha, quem quer que está machucado, eles cuidam. Eles não se importam se a pessoa é de um lado ou de outro. A tarefa deles é cuidar. Similarmente, aqueles de um hospital to extinguish ou os bombeiros, eles querem extinguir o fogo. Não importa quem criou o fogo, por que foi feito isso ou aquilo. Não. Então, basicamente, temos que considerar o cenário, onde estamos. all this victory over all those things. So the victory is E visualizar a vitória sobre tudo isso. A vitória acontece quando superamos o nosso ego, a nossa raiva, over our a nossa impaciência, and you will o find nosso apego. somebody E você vai ver, and às vezes alguém está advogando pela causa de alguém mais, lutando pelo outro. Mas o que é isso? Isso é apego. Quantas pessoas estão em dificuldade no mundo? Quantas pessoas no mundo precisam de ajuda? this world. So I can if I can only do some unlimited things, then I am a good Eu tenho que pensar no ilimitado. Somente então eu seria um bom advogado. Não por causa de algo específico. E eu começo a brigar só por uma pessoa. account which I cannot solve, Talvez haja uma grande conta kármica ali que eu não posso resolver. cannot Mas se eu fico envolvido naquilo, give any benefit.
é como entrar na lama e eu não vou conseguir sair e não vou conseguir ajudar. Então, todas as situações, primeiro de tudo, eu tenho que sentir que eu sou um instrumento. Um instrumento pode ser um bom instrumento, um instrumento pode ser um instrumento que não é tão bom. Então, se eu vejo um instrumento, alguém, como foi mencionado, 40, 50 anos de guia, estão fazendo essas coisas, Baba diria. A pergunta é, pensa um paciente que está no hospital há 10 anos. Não significa que ele já resolveu, ele não está tendo benefício, não está tomando benefício, não está respondendo ao tratamento oferecido. Então a pessoa está fisicamente há tanto tempo, mas ele não está tendo benefício de todo aquele tempo. Então veja que é o drama. E estamos nesse momento no drama, que é o momento trágico disso. Tudo está de ponta cabeça. Não há perfeição, absolutamente. Deus está nos ajudando a atingir a perfeição. Quando nos tornarmos perfeitos, deixaremos esse mundo, deixaremos esse corpo e essas situações. Baba já disse claramente. Há ainda algumas imperfeições que temos que lidar, temos que polir. Eu deveria admitir as minhas próprias imperfeições. Talvez eu me tornei perfeito em alguma porcentagem. Talvez eu atingi o estágio da idade do cobre, ou da prata, ou início, ou final, no caso da idade do ouro. Mas eu tenho que continuar a crescer. Entender que a alma... Uma alma fraca seria afetada, porque há impurezas internamente misturadas com Gyan. Haverá perguntas e mais perguntas, assim como foram feitas tantas perguntas agora. Então eu deveria ser capaz de seguir Shrimati, e com Shrimati eu sou capaz de resolver todas as perguntas. Se você olha pelo ponto de vista de Baba, de Shrimati, o que ele diria? Baba diz: o que quer que tenha acontecido foi bom. O que quer que esteja acontecendo é bom. E o que quer que irá acontecer será ainda melhor. Com base no que Baba diz isso? A pessoa, por exemplo, quebrou a perna num choque com um ônibus. E a perna tem que ser amputada. E Baba diz, o que quer que aconteça é bom e o que acontecerá será ainda melhor. Se você for na profundidade dessa situação, o que você verá? Na profundidade da situação, suponha, nesse caso, só a perna foi amputada. A pessoa ainda está bem, está viva. Mas suponha, por exemplo, ficou no hospital por 20 dias e aí morreu. Então, comparado ao que aconteceu, aquilo foi melhor do que sofrer no hospital e depois morrer. Perder só um membro, uma perna, é melhor do que perder a vida. Então, de acordo com o drama, estamos na idade da confluência. E os momentos difíceis passam. E nós estamos agora no momento da aurora. A noite está passando e o dia está vindo. A aurora é para todos. A aurora é para todo mundo. Para os almas humanas, animais e plantas. Com base nisso, o tempo está nos ajudando. Esse é o final do momento trágico. E vocês verão o clímax das cenas trágicas no final. Tantas coisas vão se combinar. E por fim, deveríamos dizer, isso não aconteceu apenas uma vez, já aconteceu inúmeras vezes. E eu superei tudo isso de alguma forma toda vez. E agora também está acontecendo, mas definitivamente eu vou superar isso. Eu sou uma alma. Eu estou apenas assistindo esse drama e desempenhando o meu papel no drama. E aí, dessa forma, você não fica afetado por discussões e brigas e babadis. Lembre-se de vários pontos.
e você verá enjoy even the que é drama. Você vai desfrutar, mesmo as situações trágicas, você verá o lado luminoso delas. Ok. Eu não vou fazer a pergunta daqueles do outro lado, porque a resposta vai ser semelhante. Em outras palavras, é o drama. Nós temos que entender que há benefício em tudo. Temos que invocar nosso lado mais elevado para ter uma visão misericordiosa para tudo isso. E talvez vocês queiram ouvir essa aula do Brij Mohan novamente. Tenho mais 2 perguntas para você, Brother Brij Mohan. O slogan-chave é: o correto está correto e o errado está certo também. É a sua frase famosa, não é? Correto está correto e o errado está certo também. Eu quero retornar agora para a pergunta sobre doação de órgãos, porque tivemos muitas perguntas sobre isso. Muitas discordaram de você, muitos concordaram, mas muitos discordaram. Então eu quero dar uma chance a você para responder novamente. Uma pessoa disse: as mulheres de Baba disseram que nossos corpos não têm uso, que pelo menos dos animais, a pele deles é útil. Ele também mencionou como os Marsis deixam os corpos mortos para os pássaros, então pelo menos o corpo é útil. Quando o Baba compartilha assim, me faz sentir bem que pelo menos esse corpo pode ser usado para alguém mais quando eu partir. Então eu vou ser um doador de órgãos, essa pessoa disse. A outra aqui, outro comentário. Um médico falou: e sobre a morfina? Há momentos em que alguém está morrendo, está próximo a morrer, e está com muita dor e desconfortável. E eu sei que se dar aquele analgésico vai reduzir o seu sofrimento, mas também vai acelerar a sua morte. Isso está ok? Então, há um terceiro comentário. Eu sinto que o meu corpo, parte do meu corpo pode influenciar alguém mais e a pessoa se tornar um BK. Por exemplo, se eu doar meu fígado, pode tornar a outra pessoa num BK, se eu doá-lo. E outra pessoa disse: e se um BK precisar de um transplante de órgão? E outra pessoa disse: está ok doar se nós especificarmos se a pessoa que vai receber seja um vegetariano ou que seja para um outro BK numa outra parte do mundo? E aí temos mais outros 2. O que fazer se um parente está sendo sustentado apenas por máquinas num hospital e não há possibilidade de se recuperar? A família deveria decidir que as máquinas sejam desligadas e deixar a alma continuar sua jornada? E outro que eu não entendi muito bem: então, agora é com você. Muitos comentários. Você gostaria de comentar sobre isso? Sim. Basicamente, Baba diz que o corpo se torna inútil quando a alma deixa o corpo. Ainda assim, temos que ver como ele é descartado. Eu já testemunhei, eu estava numa estação de trem, Lucknow, alguém morreu no compartimento da primeira classe. O corpo estava sendo puxado pelos portadores na plataforma e eu estava sentindo: veja, essa pessoa, não tem ninguém aqui para se importar por ele, o corpo está sendo puxado, arrastado. Então suponha que um rei morra e o corpo morto do rei seja jogado na rua e os cachorros comecem a morder. Como você se sentiria? Portanto, um descarte apropriado é necessário. Hoje em dia, há as 4 latas para reciclagem. Portanto, é o resto de quem? Como deveria ser tratado? Isso tem que ser visto primeiro. Número 2, a questão é: há respostas para isso. Primeiro de tudo, enquanto você está vivo, você gostaria de doar algo
a qualquer um, Supposing you have to donate your a todos, suponha que você tem que doar seu dinheiro, you have to donate your vai doar seu tempo, ou doar comida enquanto você está vivo. Você gostaria de doar very hungry sua comida who is para uma pessoa muito faminta press the button of nuclear weapon? ou para alguém que está tentando apertar o botão da bomba nuclear ou para alguém que vai tentar roubar alguém. Então, enquanto vivo, somos muito seletivos que os meus recursos sejam dados a alguém que seja digno. Número 2, meus recursos. What is the worth of my Eu tenho que ver worth of my research? qual o valor dos meus olhos, qual o valor dos meus recursos. Portanto, A BK. numa situação difícil como o BK, às vezes tem transfusão de sangue, do banco de sangue. Mas para quê? But it is going into a BK. Pode ser o sangue de qualquer um, mas se vai para um BK, aquele sangue, ele vai estar usando aquilo It is supposing it para o benefício do mundo. Suponha que seja o oposto. a BK getting anything from outside De um- under compulsion will be welcome. But a BK giving out Se for o oposto, o BK dando algo de si, time and which will be misused, supposing a BK donates eye pode ser mal usado. to someone Por exemplo, que se o BK morre, doa os seus olhos. E aquilo vai para um criminoso. making a person alive. But to what effect? Os olhos tornam a pessoa viva. Mas para qual efeito? Então a coisa básica é a intenção. Mesmo tomar banho tem uma intenção. Tomar banho é uma coisa boa. Mas se uma pessoa está tomando banho para jogar, depois vai jogar uma bomba ou roubar um banco, aquele banho se torna pecaminoso. Então eu tenho que ver todas essas coisas. Não é preto no branco, mas a questão é, o ponto é que meu corpo seja usado de uma forma valiosa. No caso dos pássaros, o corpo morto vai para os pássaros. How would it feel? So it will be very painful. Se a alma retornasse e visse o corpo usado daquela forma, como ela se sentiria? Há alguns que se asseguram que o corpo seja propriamente higienizado, limpo. A pessoa se sentiria satisfeita se ela visse isso acontecer com seu corpo. Então temos que ver Usefulness of the organ and que haja um uso benevolente placed. So otherwise, do corpo. ardent fast food, but we will say Não há uma resposta preto no branco, mas eu diria be properly disposed of. que o corpo que ficou inutilizado seja apropriadamente descartado e não seja usado para uma finalidade pecaminosa, que não seja de benefício. Okay, thank you for that. So, Brother, Ok? Obrigado. Brigid Mohan, temos só mais 10 minutos e eu gostaria que você abordasse uma pergunta inspiradora. A pergunta é, você poderia explicar para nós stage and what efforts we need o que é o estado completo e perfeito e que esforços precisamos fazer para alcançar esse estado? Well, Bem, perfect state is estado perfeito, perfect state for everyone, ideal existe um estado perfeito em comum para todos, que é ideal, for everyone. e há um estado alcançável de perfeição para todos. There is a Suponha, flower. há uma couve-flor, Seed can give only one. e a semente de couve-flor só pode dar uma couve-flor, e aí você obtém It will be a perfect. uma couve-flor de boa qualidade. É o estado perfeito dela. And you sow Suponha seed, que then it will not be é uma semente de pera. Não vai ser só uma pera, mas haverá tantas delas durante a estação. Será a perfeição dela. in the root or something. Then it is. Algumas podem ter defeitos, nesse caso seria imperfeito. Suponha que seja semente de maçã. Apple seed you Cada uma delas tem a sua estação. A semente de maçã, você semeia a semente e você tem maçãs ano após ano. Portanto, depende. O estado perfeito perfect faith for para o súdito, o estado perfeito para a família real, o estado perfeito para o rei e a rainha, tudo isso é diferente. O que cada um tem a sua própria perfeição. definition of perfect state is
Qual é a definição do estado perfeito? I have É um estado no qual finished eu all tenho, my past debit karmic eu terminei todos os meus débitos passados, minhas contas kármicas passadas, queimei meus pecados, ou por punição, o que quer que seja, mas meus pecados terminaram. As contas passadas, os débitos passados se tornaram zero, terminaram. Nam and silence. But Isso apenas me leva para Parandã. Mas, além disso, o quanto que eu sou capaz de acumular, how much I am able to collect of my debt o quanto eu sou capaz de acumular for my na minha conta resource deposit of that. para o meu futuro, We know all that by na minha poupança espiritual para o futuro, divine virtues. Now Baba said divine em termos de virtudes divinas, por exemplo, serve e poderes. Baba diz que as virtudes divinas, and other is virtues some Baba fala de se tornar 100% virtuoso, todo virtuoso. Há alguns que não se tornam 100% virtuosos, got a 16 watt bulb, assim como 15 watt bulb. você tem a lua cheia e tem a lua quase cheia. Missing, but the total Na lua que não é totalmente cheia, há algo faltando, há um poder faltando. the subtle hours, like tolerance, Então temos que alcançar todas as virtudes, os poderes sutis, tolerância, paciência, sweetness. So all these things, doçura, to what extent? todas essas coisas. Sweet Em que extensão? 90%, Eu posso ser 75% doce, 90%, mas às vezes eu fico um pouquinho irritado, às vezes, em certa extensão. Isso aí é um estado imperfeito. perfect state Em outras palavras, that I the soul o estado perfeito significa que eu, a alma, deveria ser capaz see de pensar o bem, ver o bem if there is e fazer o bem. my thinking, everything Se mesmo nos meus pensamentos person is tudo está bem, mas eu penso, aquela pessoa in my thinking, carece disso e daquilo, então no meu pensamento vai haver uma certa imperfeição, não devido a mim, mas por causa da minha atitude, da forma como eu vejo a outra pessoa. É isso que Baba diz one-sided thinking sobre sabedoria. Sabedoria só pensa de um lado, that is not good, positivo, 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 por mim e pelos outros, mesmo para algo que não é bom. Através de Gyan, eu sei que everything will be good. This is a passing phase. tudo será bom no novo mundo. Essa é uma fase transitória. Suponha um presidiário na cadeia, só falta 7 dias na prisão, mas ele já começa a se sentir livre, porque só falta 7 dias. Então, dessa forma, um estado perfeito significa que eu deveria estar plenamente satisfeito, contente comigo. Others around me Não apenas isso, mas os outros à minha volta deveriam também se sentir satisfeitos e contentes comigo, com o que quer que eu faça. but I think this is Há tantas definições, mas eu sinto que isso é suficiente. That was beautiful. Thank you for that. And thank Muito bonito, obrigado por ir. Obrigado you. I did not get to por passar pelas perguntas. Eu não passei por todas elas, é claro, mas se vocês escrever sua pergunta no setor de perguntas e respostas, eu serei capaz de abordá-las depois, mas se vocês escrever no chat, elas vão desaparecer. Então, meeting will be in November. I believe. nosso próximo encontro será no mês de novembro. Eu acredito que será no dia 8, mas nós vamos anunciar mais para frente. Não teremos sessão em outubro. Eu estarei com o Brij Mohan pessoalmente, como amigos. Então, nesse momento, o que eu gostaria de fazer é convidar o Brother Brij Mohan para compartilhar 3 minutos de Drishti. E depois disso, nós vamos encerrar. Brother Brij Mohan.